no começo é muito legal, óbvio, você conhece o mundo Mas inteiro. Eu depois, conheci mais de 40 países, entendeu? É uma sim, experiência única mesmo. Mas depois de um tempo, é fica cansativo também, cansativo. sabe? Porque você tá toda hora em aeroporto, você tá toda hora em hotel, você não fica na sua casa. Então, assim, e é trabalhoso. O evento, ele é muito trabalhoso. Você tem que ficar horas, né? Sim. Fotografando, independente de como tá o tempo, entendeu? Se tá sol, se tá Uhum. chuva. Então, é um trabalho que realmente. E eles querem a foto sempre muito rápido, porque eles querem divulgar o mais rápido possível o que aconteceu na prova. Então, às vezes, tinha que Sim, acabar a prova, já correr para o computador para finalizar as imagens e já entregar em tipo 10 minutos. sim. Então, quando eram os eventos Sono, muito grandes, eu tinha que ir com uma esquece. equipe mesmo de pessoas, porque assim, acabava a prova, eu já dava o cartão de memória para o meu assistente, ele já baixava todas as imagens do computador, a gente já dava uma tratada rápida nas imagens e para eles divulgarem. Então, assim, é Sim. super corrida. Você acabava o final do dia, parecia que tinha passado um caminhão mesmo em cima de você, sabe? E, e é tudo muito pesado, né? Porque depois de um certo tempo, óbvio, daí eu fui tendo todo o equipamento, igual o pessoal lá de fora tinha, né? Então eu tinha muitas Aham, câmeras, muitas lentes, né? Até hoje, né? Se olhar aqui, o meu escritório é uma loucura. aham. Então é pesado, uma câmera com lente grande, tudo, pesa 5, 6 quilos, né? Imagina você, tipo, 5 horas, 6 horas carregando 5 quilos no braço. É assim, Uhum. experimenta pegar um pezinho e ficar 5 horas, nem 5 horas, experimenta ficar Sim, 20 minutos com ele na mão segurando, que você já está com o braço todo, não consegue mais usar, sabe? Então, assim, sim. foi um, foi um período interessante da minha vida, assim, mas eu sempre Imagino. fui de me cuidar bastante, sempre fiz academia a vida inteira, né? Desde os meus 15 anos de Aham, idade eu faço academia. Então, assim, as aham. pessoas me vêm fazendo e falam assim, nossa, mas precisa fazer tanto. E realmente, se você não tiver o físico correto para o trabalho, você no dia seguinte você não trabalha. Porque, Com e as certeza. provas não são um dia só, né? A prova começa na quarta-feira e termina no domingo. Né? Então, Sim. se você se cansou muito na quarta, na quinta, na sexta e Não no chega. sábado, você já não tem mais braço para levantar a câmera, entendeu? Não chega, né? Então, tem todo um processo, né? Tem todo um processo. Aham, E daí eu tomei, depois desse período viajando bastante, né? E estando ainda aham. morando no Brasil, eu tomei a decisão realmente de mudar aqui para a Flórida, porque é mais central no mundo, né? Se você olhar a Sim. posição no mapa, fica mais perto da Europa, fica mais perto do Sim. Canadá, da Califórnia. Então você sai Aham, dali, para todos os lados a distância é meio parecida, né? aham. Então eu viajaria menos se eu tivesse morando aqui, né? E deu muito certo. Aqui é uma outra vida, né? Eu tenho Wellington, que é do lado da minha casa, e o Wellington é um dos lugares que tem mais cavalo, acho que no mundo, né? É uma das Sim. competições de cavalo mais importantes, aí uma das maiores, vem todo mundo da Europa, do mundo Uhum, inteiro, vem saltar aqui, né? E adestramento é a mesma coisa. uhum. E, e é o lugar perfeito para mim. Tu continua fotografando para eles ou não? Agora tu só Não, então, fotografa eu na trabalhei guerra. com eles até a Olimpíada que teve aí no Brasil, né? A Olimpíada do Rio de Janeiro, 2016. Aham, 2016, e daí depois eu tive que parar porque, na verdade, assim, são vários motivos. Primeiro, por ser muito cansativo, realmente, né? Você tá sempre, sim. toda hora, vários dias, não tem hora, você trabalha até quando precisar, entende? Aham. A gente está te ouvindo. Não sei se tu. Então, era muito puxado fisicamente. Aham. E do outro lado, a gente tinha toda essa questão financeira, né? Que foi, como o meu trabalho foi evoluindo durante o tempo, não comportava mais o que eles poderiam me pagar pela minha hora de trabalho, eles não Aham. conseguiriam mais me pagar para eu trabalhar tantas horas para eles.
Uhum. Daí foi o momento que eu foquei totalmente no meu trabalho de obra de arte, né? No meu trabalho mais Sim. artístico, que é o Uhum. que eu faço, que hoje é o mais forte do meu trabalho. E daí eu Uhum. deixei de trabalhar com o esporte em si. Hoje eu só faço esporte se a pessoa ela quer uma, uma obra de arte, um quadro, né? Uma foto para colocar na decoração dela na prova. É, Sim. Fora isso, evento eu só faço se for porque eu quero mesmo. Às vezes eu gosto de fazer Aham. por assim, por De relembrar polo. o tanto que eu já fiz antes, sabe? Você joga polo, E né? porque não, porque a prova é emocionante, né? Você pega aquela emoção do cavaleiro, tem o esporte é gostoso fazer, mas eu não gosto mais de Sim, ter a obrigação de fazer, sabe? sim. Agora, conta pra nós. Tu tá ouvindo aí? Tô ouvindo. Ó, tem um pessoal aqui, já vou te falar. Pessoal, aqueles que já sabem, né? Tem um balãozinho aqui com uma interrogação, que é para Sim, colocar alguma pergunta. Tem um pessoal legal. que já colocou 3 comentários aqui, eu vou ler. Sim. Inclusive, ô, Rafael, se tu quiseres, já tem uma galera aqui, dois falando, né? Poxa, pena que eu não entendo em espanhol. Se tu quiseres, há muito tempo atrás, até o ano passado, eu fazia um tema por mês. Aham. Aí eu fazia na primeira semana em português, na segunda em espanhol e na terceira em inglês. No meu não Legal. 100% em inglês. E Sim. tem dois aqui que falaram. Olha, eu vou te falar lá. Um, José Ramírez. Olá, Rafael, não entendo tu idioma, pero tus fotos hablan más que 1000 palavras, desde Chile. Aí, a Maria Inês, 48, Maria Inês. Belíssimas fotos, incrível trabalho. Lástima que não entendo la charla, pero bueno. Sim, sim, sim. Aí a Carola e Negrola, trabalho impecável, extremamente talentoso, detalhista. O pessoal está elogiando aqui. Então, pessoal, se Obrigado. quiserem, já tem mais uma mensagem. Espera aí. Zelintib perguntou. Beleza, pessoal, vamos colocando as perguntinhas aqui. Qual foi o teu. Vamos indo na pergunta e a gente vai desenvolvendo depois o que você Sim, falar. Qual sim. foi o teu maior desafio na carreira? Então, assim, tudo sempre ocorreu muito naturalmente, sabe? Assim, eu não vejo, assim, os desafios foram, assim, me adaptar com essa velocidade que a coisa foi evoluindo, sabe? Porque como foi realmente mais rápido do que do que a trajetória normal, né, do fotógrafo de Sim, cavalo, eu tive que, na época, eu tive que desenvolver o meu estilo de fotografia sem ter muitas referências do que seria, né? Por exemplo, sim. hoje eu fotografo o cavalo como se ele fosse uma modelo Victoria's Secret, entendeu? Tipo, flash, como se Uhum. fosse um estúdio mesmo de uma modelo. E Sim, até a forma que eu fotografo o cavalo, se você vê, é como se ele tivesse realmente posando para mim, né? Mas óbvio, o cavalo ele não posa, né? Você não tem como pedir para ele fazer uma pose para você e ele vai fazer. Então, sim. isso envolve todo um desenvolvimento que ao longo dos anos eu fui criando, né, as técnicas e Aham, entendendo o cavalo, na verdade, né, para aham. hoje quando eu vou fotografar, eu já sei mais ou menos qual é o movimento que ele vai fazer antes de ele fazer, entendeu? Sim. E eu coloco ele na situação, na posição que eu quero, porque eu sei que ele estando ali, O ele vai resultado. ou ele vai virar para um lado, ou ele vai virar para o outro, ou ele vai me olhar de uma certa forma, ou ele vai me olhar de outra. Mas isso é o feeling de anos, né, fazendo isso, Sim, e você começando a entender o animal, eu falo, né, é você controlar o incontrolável, né? Porque com o cavalo não tem você forçar uma situação com ele que ele não queira fazer. Porque sim. se você forçar a situação, ele vai te passar justamente uma expressão que não é o que você quer na foto, né? Eu não quero o Sim. meu cavalo desconfortável, eu não quero ele assustado, eu não quero. A expressão que eu quero é que ele passe uma sensação bonita, né? Uma sensação boa. Uhum. Então ele tem que querer fazer aquilo naturalmente, né? Sim. E
Mas esse processo de, por exemplo, de usar o flash do cavalo, né? Você está me ouvindo? Sim, tá meio, tipo, sem retorno, mas tá dando pra ver. Porque meu fone está sem bateria. Bom, enfim. Tá. Mas, então, eu que comecei a desenvolver essa fotografia de flash com o cavalo. Porque não tinha referências na época que eu comecei a fazer esse tipo de foto. Entendi. As referências que eu tinha que usar eram de fotografias de outras áreas que eram de moda, que eram de outros assuntos da fotografia, né? Sim. E com isso a gente conseguiu fazer as primeiras fotos com flash. E as pessoas falavam, mas o cavalo não assusta, né? O cavalo Uhum. não vai ter problema com o meu cavalo, tal. E assim, o cavalo, ele percebe se é uma coisa que vai fazer mal para ele ou não, né? Exato. E depois que você dá o primeiro, segundo flash, e ele viu, olha, putz, não aconteceu nada, né? Só foi aquela luz que é rapidinha e pronto. Ele já se Uhum. acostuma e ele sabe, olha, putz, isso aqui não vai me fazer mal nenhum, então não tem Sim. problema, e daí a sessão de fotos vai tranquilamente. Eu tive alguns Uhum. problemas no começo, quando a gente fez alguns testes, em vez de usar a luz do flash, a gente tentou usar uma luz contínua uma vez, né? Que seria uma luz que fica acesa o tempo inteiro. Sim. Porque essa luz, ela causa uma sombra. E daí, quando o cavalo vê essa sombra grande dele numa parede, por exemplo, refletida, daí ele assusta com a sombra, né? Que é muito pior. Exato. Mas Que como o flash... a sombra pode parecer para ele que é um predador, né? pode Se ser. for vou olhar no inconsciente do cavalo, né? Exatamente. Então, assim, com o flash, como o flash é uma luz muito rápida, menos de um segundo, né? Milésimos de segundo, Aham. então não dá tempo, né, de criar essa sombra e ele fica bem tranquilo, na verdade. Entendi. E, então, foi mais. O desafio maior foi, acho que justamente a gente ir desbravando o mercado da fotografia, né? Aham. Não só na técnica, mas nos valores também. Porque Aham. quando eu comecei a fotografar, existia uma base de preços Aham. para se fotografar um cavalo que era muito abaixo Aham. do que para mim era o correto pelo meu trabalho, entendeu? Sim. Então, assim, desde do meu primeiro ensaio como profissional pago, né, eu sabia o quanto eu precisava para o meu trabalho ser valorizado e quanto eu achava que valia aquilo que eu estava fazendo, né? Sim. Então, desde o primeiro, assim, eu cobrava, assim, 3 vezes mais caro do que todo mundo cobrava na época, sabe? É, e, então, assim, mas é porque, assim, as pessoas viam que eu realmente eu estava fazendo uma coisa diferente dos outros e que tinha Cobrava pela arte, não pela foto. tinha uma justificativa para eu estar cobrando essas 3 vezes Sim. a mais, né? E Sim. então eu sempre trabalhei assim, com o alvo nas costas, que a gente fala, né? Porque é com todos os outros querendo chegar em você, né? E querendo Aham. desenvolver o trabalho deles para alcançar o seu nível, né? Mas Sim. só que eu tenho uma questão assim muito competitiva, sabe? Então assim, para mim isso é o que me motiva, sabe? Esse desafio de você ter que ser melhor todos os dias, né? Porque hoje as pessoas elas esperam de mim uma qualidade de trabalho pelo que eu construí mesmo, né? Sim. E, só que eu sou uma pessoa que eu gosto dessa coisa de eu ter que todo dia fazer melhor do que eu fiz ontem. E Uhum. é isso que me faz querer continuar, sabe? Assim, quando eu vou fotografar um cavalo, eu te juro, é uma empolgação tão grande que eu chego assim, eu falo, meu, eu vou destruir esse cavalo, entendeu? Eu vou tirar dele tudo que eu puder de melhor, porque eu tô aqui realmente para fazer uma coisa bem feita, né? E
Então, assim, acho que os desafios mais foram esses, de desbravar um mercado que não existia, né? Sim. Até hoje, eu conheço praticamente todos os fotógrafos no mundo hoje, porque eu já dei workshop com todos os melhores fotógrafos de cavalo, eles me convidam, eu Uhum. convido eles. E assim, eu conheço, Aham. eu conheço o mercado, né? Sim. Eu já tive galeria de arte aqui em Miami, então eu já represento Aham. vários fotógrafos e tal. Aham. E acho que hoje no mundo não tem ninguém que cobra os valores que eu cobro na fotografia de cavalo, mas é por isso, né? Porque Sim. a gente conseguiu criar um mercado e uma identidade, na verdade, para o trabalho, que as Uhum. pessoas elas batem o olho na minha foto, elas sabem que é minha, mesmo se a outra pessoa está fazendo o mesmo estilo que eu, porque tem muita gente que hoje usa o flash, que faz bem parecido com o que eu Uhum. faço, mas mesmo Sim. assim a, a emoção que a foto transmite ainda não é a mesma, sabe? E nunca vai ser, porque eu vou Claro. ter uma emoção e a outra pessoa vai ter um outro tipo de emoção. E assim, tecnicamente pode ser tão perfeita ou até melhor que a minha. Mas, Sim. mas esse lado emotivo, só eu vou ter esse tipo de emoção. A pessoa pode ter o dela, pode ter outro tipo. Sim. Mas isso Sim. ficou marcado muito, né? Então as pessoas Uhum. acabaram valorizando bastante o meu trabalho por isso, né? Porque elas chegam na casa delas e quando elas veem aquela imagem na parede da casa delas, naquele tamanho, é, é um, Cara, é demais. é um sentimento tão positivo que elas têm que daí explica por que valeu a pena Com certeza. pagar valor por aquele trabalho, entende? Com certeza. Tem coisas que não têm preço, né, É, Rafael? A verdade, eu estava até comentando, sábado eu estava atendendo uma égua aqui na Ípica, e é uma égua com histórico de ser braba, né? Bem braba, irritada, morde todo mundo, não sei o quê. E daí sempre esses animais vêm aquele histórico, não sei se tu vai conseguir mexer, né? Vem aquela história, né? sim, Eu sei que eu vou conseguir, eu vou levar um tempo, ela vai ter que se conectar comigo, ela vai ter que entender o que eu estou ali para fazer. exato. É tudo pro bem dela, ela vai ter que entender a linguagem que eu vou falar com ela, né? E daí, quando a proprietária chegou para ver o que eu estava Sim, fazendo, sim. a égua, eu já tinha encontrado as dores dela na nuca, na base da cervical. A égua estava com o pescoço baixo, jogada, com aquele olhinho assim, sabe? Meio fechado, É, sabe? sei, sei. A menina pegou o telefone, ligou para a mãe dela na mesma hora, fez uma chamada de vídeo e mostrou: Mãe, olha aqui ela, mãe, olha aqui o jeito que ela tá. Porque Então, é o cavalo cria, como eu disse no começo, né? O cavalo cria essa conexão muito forte com o ser humano, né? sim, E quem monta cavalo sabe, né? exato. Você acaba não fazendo outra coisa na sua vida, né? Porque você tem que se dedicar muito ao cavalo, né? Se você ficar uma semana sem montar, depois até você voltar de novo. Então, assim, o cavalo Sim, ele depende muito dessa relação com o ser humano. Então, isso acaba criando uma paixão mesmo muito forte, né? Então, é muito emotivo. sim. Uhum, Eu já tive aras lá no Rio Grande do Sul, né? E uhum. eu lembro que às vezes ia nascer um potrinho de madrugada, assim, tipo, 3, 4 horas da manhã, e tipo, ficava sem dormir, né? Porque você tá ali naquela vontade, naquela expectativa de ver se vai dar tudo certo, né? Se tudo vai correr bem, ou se você tem algum animal que está machucado, que está com algum problema. Sim. Você passava noites acordado, né? E é isso. Então, isso foi até um outro detalhe que mudou um pouco na forma de eu Hum, fotografar diferente do que todo mundo sempre fez, porque normalmente o fotógrafo ele trabalha ele vai por dia, né? Ele faz uma diária, sim. fotografa o cavalo, acabou aquele dia, acabou, tchau. Eu hoje, na verdade sempre foi assim, eu não fotografo menos do que 3 dias o mesmo cavalo, porque eu preciso que ele realmente me conheça e tenha essa conexão real comigo, né? Porque é um cavalo que não é meu. Eu Sim. nunca tive contato com aquele cavalo.
Então, assim, se eu ficar lá só para fotografar o cavalo e fotografei ele e acabou, ele não vai me dar a expressão que eu quero, porque ele não tem a conexão real comigo, entende? Então, Ele não vai ficar confortável. exatamente. Então, eu falo, e é verdade, assim, eu chego, eu gosto de conversar com o cavalo, entendeu? Eu gosto de fazer um carinho nele, para ele sentir realmente que eu tô ali para fazer o meu melhor por ele. E daí ele vai me retribuir isso com o que ele pode de melhor também, entendeu? Sim. E então é isso. Eu até postei uma foto ontem, né, falando um pouco ali que é o que eu gosto